Obrigado, pessoal, obrigado. Mas é isso aí, nós precisamos nos unir, nos apaixonar, ser padeiro, né, padeirice, e fazer acontecer. Né? Discurso a gente aprende, fala bem, é treinado, mas eu quero fazer acontecer. Né? Eu acho que esse é o nosso papel e o papel de todos aqui. Bem, não desconta esse minutinho que eu falei, não, nem essa música aí. Acho que essa música é para tocar o coração, né? E acho que isso aqui hoje foi muito especial. No meu telefone não para de celular, o pessoal que acompanhou, que viu, né, elogiando bastante, parabenizando a campanha. Isso valeu o ano, valeu nossa alegria, né? Mas, bem, meu objetivo aqui, na verdade, eu fui convidado para falar um pouco sobre fermento natural. E só finalizando aqui a minha apresentação, membro acadêmico imortal, 12 livros, melhor do mundo. Pessoal, eu sou padeiro, confeiteiro, é isso que eu sou. Obrigado. Tá bom. Eu vou falar sobre fermentação natural, e assim, a gente fala de tendência, de conceito, e eu vejo que não é mais tendência, né, é uma realidade no Brasil. Eu estive em Belo Horizonte, visitei várias padarias, fiquei surpreso como o panificador está fazendo fermentação natural. Estive no Sul, fiz um trabalho forte também de fermentação natural. São Paulo, a gente tem feito vários trabalhos de fermentação natural. Quem for para São Paulo, começa a observar. Eu vou mostrar alguns cases rapidamente aqui, tá? Então, fermentação natural é uma realidade. E não é novidade, 3.800 a.C. já existia fermento natural. A gente só está reativando por benefício da panificação, por processo e pela qualidade. Então, eu vou ter a maquininha aí para virar aqui. Está onde aqui? Daci escondeu. Não, Daci ele escondeu. Olha, estou te falando. Estou te falando. Maravilha. Então, vamos lá. A agenda, né? É 15 minutos. Fermentação natural, vou mostrar alguns cases e a tendência da confeitaria. Na verdade, eu reduzi muito. Essa apresentação aqui é mais de 1 hora, né? Mas vamos tentar, com carinho aqui. Acho que isso veio para ficar, isso veio para fortalecer, isso veio para nos ajudar muito. Eu até diria o seguinte, entre todas as maiores tendências do mundo, na minha opinião, o resgate da fermentação natural foi a maior, está sendo a maior de todas elas, tá? Porque pães mais crocantes, se é suave, mais suave, se é doce, é mais doce. Durabilidade, shelf life, aroma, cheiro, tudo que você imagina para uma qualidade do pão, a fermentação natural ela traz, né? Então, é algo muito, muito especial. Eu sou apaixonado por isso. Eu acredito que isso realmente está resgatando o valor da panificadora no mundo, né? No mundo. Eu vou falar para vocês, eu peguei esses 2 anos aí, eu dei uma volta aí quase ao mundo, desde China, Tailândia, Taiwan, Estados Unidos. Olha, se eu for contar aqui os países, foram muitos. Em todos os lugares que eu visitei, encontrei fermentação natural muito forte. Até na Tailândia, que eu estava em novembro, dezembro, fiz um treinamento lá até para conhecer um pouco da culinária tailandesa e vi muita fermentação natural. Então, isso é uma grande realidade, realmente é. Aqui, ó, na verdade, é uma massa fermentada na cultura de Lactobacillus em combinação simbiótica com leveduras. Uma palavra chique, bonita, complicada. Nada mais é do que pegar farinha, água, né? Essa é a grande verdade. E você misturar, deixar em temperatura ambiente, conseguir uma acidez de 5, 6 dias e começar a alimentar. Aqui a gente tem um grande especialista, né, que é o Gurgel. Na verdade, a gente às vezes dificulta muito tudo isso. Mas do momento que se começa a trabalhar com fermentação natural e dominar essa acidez, esse controle alimentar, primeiro você se apaixona, né? Porque depois é uma criança que você alimenta, essa criança cresce bonita, e você vê o resultado depois de um pão saindo do forno com fermento natural, é algo emocionante. Quem mexe com fermentação natural é muita emoção, é você ver esse produto nascendo, é impressionante. Eu comecei muito jovem e trabalhei com italiano. E comecei a fazer fermento natural muito, muito, muito jovem, muito pequeno. Pequeno eu continuo. Por isso que eu uso esse chapéu bonito aqui, eu fico mais alto. Mas, assim, eu sou apaixonado por fermentação natural por tudo que ela entrega de benefício, né? Mais uma vez, shelf life do pão, qualidade do pão, miolo do pão, a aparência do pão com fermento natural é outra coisa. Então, graças a Deus que ela está vindo tão forte. E aí você tem vários nomes, né, no mundo inteiro. Ó. Na Espanha, massa madre, França, levain, Inglaterra, sudô, Itália, levito, Portugal, massa levada, massa azeda,
Brasil, fermento natural, talvez o mais conhecido. E a historinha, né, 1500 a 1800, a forma de fermentação natural foi pelos egípcios, né? Depois, na Idade Média, espalhou na Grécia e na Roma, 1900, depois de Cristo, no final do século XIX, início do uso da fermentação à levedura, né? E hoje, a gente sabe da importância que foi o fermento biológico, né, que foi uma mudança muito grande. Por exemplo, na minha época, eu comecei nos anos 70, e eu lembro, a gente fazia uma esponja, olha bem, uma esponja, muita gente, eu acho que tem essa experiência aqui, deixava 16 horas no coxo, né, para depois finalizar a massa. Aí surgiu o fermento biológico, né, bem antes, mas surgiu o fermento biológico, e esse processo de 15, 20 horas de fermentação, a gente passou a fazer o pão em 2, 3 horas, né, 4 horas, não é isso? Isso, sem dúvida, foi uma revolução muito grande, não tenha dúvida, foi uma mudança absurda. Só que, em compensação, algumas coisas, tenho certeza absoluta que nós perdemos, que é literalmente o sabor do pão, aquele aroma. Você entrar na padaria, era impressionante, você sentia o pão saindo, aquele cheiro, né? Quem é mais experiente sabe muito bem disso, e, de certa forma, a gente perdeu essa emoção, né? essa qualidade de aroma da padaria. E por isso que eu digo, a fermentação natural está resgatando tudo isso. Exatamente tudo isso. O aroma, o cheiro na padaria, o pão programado para sair, com uma grande diferença. Hoje nós temos tecnologia. Tá? Para vocês terem ideia, em todos os trabalhos que eu vou mostrar aqui, como case, a maioria eu fiz o pão pré-cozido, resfriado e congelado. E conforme demanda eu fui assando. Tá? Então hoje tem a tecnologia até para ajudar num processo de fermentação natural. E quem foi o grande pai no mundo, né, sem dúvida, a Itália, que fez essa grande mudança para o mundo inteiro, e foi uma referência muito grande. Né? Seja um panetone, com fermento natural, um ciabatta, uma focaccia, um pão italiano, quer dizer, realmente a Itália consolidou no mundo esse processo. E o que eu quero trazer aqui, a importância disso. Né? É tão importante a fermentação natural, ela é tão forte, que a mídia, a indústria como um todo, está usando isso muito positivamente. Por que é muito positivo isso? O consumidor começa a entender o que é um fermento natural. Por quê? Você pega a indústria desse peso, olha o tamanho da escrita aqui, olha o tamanho da escrita. Pão, fermentação natural. Todas as indústrias estão vindo com esse apelo muito forte. Por quê? Sabe do benefício. Esse pão tem muito mais durabilidade, tem muito mais sabor. Então, o consumidor final, ele começa a entender como um benefício muito positivo. E nós, como panificadores, nós temos que aproveitar esse momento, ser inteligente, explorar o máximo esse conceito na padaria. Né? E benefício, pessoal, é só benefício. Olha bem, facilita o processo digestivo. A acidez correta facilita no processo digestivo. Maior qualidade, né, antioxidantes, eu estou nervoso. Favorece a saúde intestinal, baixo índice glicêmico. Então, se você vê todos os benefícios, saudável, com saudabilidade, são muito grandes. Só positivos. Ó. Textura, sabor, aroma, cor, crocância, maciez e shelf life. Tem algum ponto negativo? De forma nenhuma. Mas eu ouvi de um padeiro, não, mas demora muito. O que demora? Faz a fermentação, vai dormir, vai descansar. No outro dia você finaliza. É um processo. Ou põe em câmara. Né? É só para dizer, pessoal, olha, eu viajei muito. E nesses países todos eu vi fermento natural. É só para dar um aval. Isso é verdadeiro. Tá? E eu tenho aprendido muito com isso. E aí eu peguei um case nos Estados Unidos, São Francisco. Né? Os Estados Unidos é muito forte na parte de pães, né, macios, né? Pão de forma, hambúrguer, etc. O pretzel, tem alguns produtos muito fortes. O bagel, né? E aí eu fui para São Francisco e me falaram tanto dessa padaria, e eu falei, puxa, eu vou ter que conhecer. E eu fui conhecer, né? E tive a felicidade de ser muito bem recebido lá, me mostrar a produção, processo, tudo bem. E aí eu quero trazer isso aqui, como eu vi uma aula de marketing nessa padaria, literalmente uma aula. Quem conhece essa padaria? Bondin, em São Francisco.
Olha, se não conhece Paulo, faz uma campanha quando for para os Estados Unidos, porque o São Francisco é a capital mundial da fermentação natural, tá? Olha que interessante. E essa padaria, olha bem, os pães, eles têm vitrines espetaculares, eles têm uma mídia muito forte. A comunicação, né? Você compra camiseta, a embalagem é maravilhosa. Mas o que mais me chama a atenção aqui, lá, as vitrines que eles montam. Pães tudo fresquinho, tá? Mas isso me chamou muita atenção. Para a rua, é um espelho muito grande, um vidro muito grande, e o público na rua para. Várias pessoas param e olhando, e os chefes aqui modelando pães. Olha o marketing deles, tá? Vários chefes aqui na mesa modelando vários pãezinhos bonitinhos, bichinho. Chama muito a atenção, muito a atenção. Você conhece padaria? Conhece, pronto. Todo mundo olhando os pãezinhos. E outra coisa que me chamou muita atenção. Dentro da padaria, olha que coisa interessante. Por isso que eu falei, é uma aula de marketing. A foto não ficou muito boa não, mas aqui dá para perceber, ó. Você tem vários cestinhos que saem da produção, anda a padaria, toda a parte de venda da padaria, e o balconista retira o pão. Imagina, sai da produção, os cestinhos pendurados em toda a padaria. Olha, imagina o aroma do pão fresco. Em toda a padaria, visitando o salão de vendas, e o balconista retira o pãozinho, volta, eles lotam, durante todo o dia isso acontece, a padaria o tempo todo. Então você vê um aroma, você não consegue sair sem comprar um pão. E eles têm lá, eles servem no pão italiano 2 sopas. É uma de queijo, uma de tomate, se não me engano, excelentes sopas, no próprio pão italiano. Então eu vi nessa padaria, na verdade, um trabalho de marketing fortíssimo, uma qualidade espetacular. Eu entrei na produção, um processo incrível de padronização. Isso, na minha observação, na minha pouca experiência ou muita experiência de vida, eu vi essa padaria como referência. Por isso que eu quis trazer aqui para compartilhar com vocês. Chama Boldin, em São Francisco. Vale a pena, né? A gente viaja muito para os Estados Unidos, conhecer essa padaria. Realmente uma aula. Maravilha. E aqui, só rapidamente, alguns cases que a gente fez em algumas padarias em São Paulo, tá? Galeria dos Pães, Arizona, Vila Grano, e algumas outras mais. Aqui foi a Galeria dos Pães. O que eu quero dizer com isso, né? Uso de tecnologia. Nós preparamos pães, olha aqui, pré-cozidos, 80% a 90% de cozimento. Colocamos embalados numa geladeira, numa câmara fria ou congelado. E durante todo o dia, tem um padeiro lá, diariamente assando o pão a cada 2, 3 horas. Se forem para São Paulo, façam uma visita na Galeria dos Pães. Vocês vão ver o pão fresquinho, tudo com fermento natural, pessoal. Aqui tem pãezinho de 70 gramas, 80 gramas, com azeite, especiarias, sabores, textura. E pequeno. Por que pequeno? O proprietário falou, Luiz, o consumidor, olha, ele não leva um pãozinho, ele leva meia dúzia. Ele leva 10 pãozinhos, com fermento natural. Utilização de processo, é tudo produzido antes, colocado em geladeira. De manhã eles assam, meio-dia assam, à tarde e à noite. Vale a pena dar uma olhada nisso, tá? Realmente espetacular. É um case muito forte de sucesso. Aqui também foi na Arizona, foi o mesmo processo, a gente fez o festival, foi um sucesso muito grande. E todas elas têm mídia, né? Entra lá, Trilha do Pão, entra na Padaria Arizona, entrou na Vila Grano. Tem Instagram e tem vídeos mostrando isso, tá? Aqui foi... Vila Grano é diretor nosso, é o Luiz. É o Luiz, gente boa, gente maravilhosa, o Luiz. E ele fez uma coisa que eu achei também muito legal, pessoal. Nós preparamos o festival, desenvolvemos pães, e eu falei, Luiz, vamos fazer o lançamento. Ele convidou 40 panificadores, tá? 40 panificadores no lançamento, participando desse processo. E são 4 semanas, 4 finais de semana, ainda está acontecendo. Mas um sucesso muito grande, ele falou que está vendendo muito. Foi feito todo o material de comunicação, aqui tem um grupo, ó, logo cedo, de panificadores, e depois acabou chegando muita gente.
Em todos os festivais eu tenho solicitado o seguinte, olha, convida os influencers locais. Eles convidam 2, 3 influencers para fazer a cobertura do lançamento, degustar o pão. Basta entrar no link no Instagram da Vila Grande, vocês vão ver, tem vários videozinhos, promovendo a padaria, promovendo o estabelecimento e principalmente o pão. Tá? Então, por isso que eu fiz questão de trazer, quer dizer, não é só teoria, é colocar na prática. Esse é um outro projeto que eu tenho apoiado bastante, eu não sei se tem aqui mais de 50 lojas, tá? Que é o Didio Pizza, e agora com fermentação natural a pizza deles. Então, só para ver o apelo que está ocorrendo, né? E quanto forte é isso para a panificação. Por isso a gente tem que aproveitar o máximo. Alguém falou, olha, não foi se foi o outro que falou, ou foi o Gugel, colocar fermento natural no pão francês. Colocar um pouquinho, 2%, sei lá, 3%. O pão já muda o aroma. Outra coisa, malte está na moda. Qual o papel do malte? Cor, sabor. Muda completamente o pão. Essas indústrias têm usado muito malte. E aí está disponível para a gente no mercado. Né? Outra coisa que eu falo, você tem padeiro preparado, você tem condições de manter teu fermento? Maravilha. Você não tem? Não tem problema, pessoal. Tem a tecnologia, tem indústrias hoje fornecendo produto. Ele está em pó. Aí, mas é pó? Sim. A farinha é o quê? A farinha é pó. É só tirar a água, hidratou, está lá o fermento com controle, com pH, com acidez perfeita. Do momento que eu misturo farinha e água, o fermento é meu. Porque eu vou ter que controlar esse filho, né? Dar alimento, fazer ele ficar forte e tal. Então, é tecnologia pura. E eu estoco isso numa embalagem pequena. Conforme demanda, eu faço. Conforme demanda, eu preparo meu fermento. Tá? Isso é tecnologia. Basta ver na Alemanha, eu diria que 80%, 90% dos pães é fermentação natural. Tem 3.390 tipos de pães. No Brasil tem 100. Maravilha. Acho que aqui é mais um case no Verde Mar de Belo Horizonte também. Quem conhece Belo Horizonte, conhece o Verde Mar. Na minha opinião, um dos melhores supermercados do país, em qualidade. Quem é de lá sabe disso. Está o Márcio aí, está todo mundo. E trabalha muito forte também com fermentação natural. Ele está fazendo um trabalho muito especial com eles. Mas é uma referência. Segundo, é a melhor padaria do supermercado, ou a melhor padaria de Belo Horizonte, eles falam, que é do Verde Mar. É uma das melhores. Beleza, então em pães, fermentação natural, eu podia ter aqui, falar muito mais tempo, eu tenho muito material, mas eu tenho 15 minutos. Tinha 15 minutos. Mas o que eu vou fazer, só para, em respeito a vocês, a música me atrasou um pouquinho. Em respeito a vocês, eu fiquei de falar da confeitaria rapidamente, só para a gente fechar isso aqui. Luiz, mas se todo mundo concordar, nós vamos te dar mais 5 minutos. O pessoal já concordou. Pronto. Muito obrigado, desculpa, pessoal, mas é muita informação legal, não dá para pular, sabe? Realmente tem que contribuir com vocês. A confeitaria no mundo, eu sempre falo, os pães são divididos em 3, né? O pessoal já até sabe, são crocantes, salve e doce. E a confeitaria, como é que é dividida no mundo? São bases, recheios e coberturas. Vocês podem verificar. O que é uma base? Massa de bomba. Pão de ló é o quê? Massa folhada é o quê? São todas as bases no mundo inteiro. Cobertura, chantilly, chocolate, ganache, etc. Recheio, aquilo que você mais gosta, doce de leite, pistache, cremes, é base, recheio e coberturas. O que eu quero dizer com isso? Ó, são tudo bases, você pesa, medida, peso e arte, né? Você tem que pesar tudo, você tem que medir tudo, e sempre a confeitaria é muito importante, trabalho antecipado. Prepare as massas todas, coloque em geladeira. Eu sempre falo, geladeira e gaveta. Você mantém as bases todas prontas. Faz a formatação e no outro dia finaliza. Trabalha sempre antecipado, tá? Recheios e coberturas. Ô, Luiz, tem alguma coisa com escassez de mão de obra? Olha, é porque é uma pena, eu queria mais 15 minutos, que eu tinha preparado outra apresentação para mostrar um case. Mas é uma pena, né? Eu acho que não tem, né? É assim, ó, grandes tendências do mundo na confeitaria, tá? Usando essas bases, recheios e cobertura, que eu falei, como eu tenho viajado muito, eu realmente vou a fundo, eu quero saber, eu quero entender e tal. E eu vejo, ó, a Eclair mudou de roupa, que é a nossa bomba. Lembra, era só chocolate, era só fondant, hoje não. Olha a roupa, coisa mais linda. A massa flora, que a gente fazia só tortinha de limão e de morango, olha a massa flora que você cria. A mesma coisa, 1000 folhas, era creme patisserie, chantilly e açúcar. A 1000 folhas trocou a roupa.
E hoje é uma moda. Pistache, doce de leite, chocolate. Usa a criatividade, a massa é a base do mundo, para todas elas, tá? E os mini porcionados, que hoje é um sucesso muito grande. Qual é a vantagem da mini porção? Isso é tudo feito em arinhos, né, em formas. O que você pode fazer? O pão de ló é a base. Você põe no fundinho, pão de ló. Define o recheio, chocolate, ganache, morango, o que você quiser, o que você mais gosta, ou o que o consumidor mais gosta. Você formata, deixa na geladeira. No outro dia você vai retirando, conforme demanda, você vai colocando no balcão. Pessoal, conforme demanda. Final de semana, vendeu, retira, põe para vender. Você trabalha sempre antecipado. Então, a mini porção dessa possibilidade de você trabalhar antecipado. Isso na confeitaria é fundamental, muito importante. E tortas, né? Eu tenho falado, e na última convenção eu critiquei bastante, né? Critiquei no bom sentido. A gente está usando muito pão de ló só. Não é pão de ló. Pão de ló é uma base para bolo, mas tem várias bases. Eu posso colocar pistache, nozes, chocolate meio amargo. Eu posso criar várias bases para fazer meu bolo. Não é só um pão de ló. Pão de ló é fácil, bateu lá, chantilly, cobre, joga uma geleia vermelha, nós precisamos ter cuidado com isso. Não é assim bolo. Né? Tanto é que a gente pesquisa e verifica, o mercado informal de boleiras tem crescido muito. Bom para elas, mas para a padaria perde volume. E a gente, nessa história de só fazer pão de ló, chantilly, pão de ló, que estrutura tem esse bolo, que sabor tem esse bolo. Ele é importante, chantilly, pão de ló é importante, mas não para tudo. Então a gente precisa ser crítico, a gente mesmo. Não, eu quero uma massa mais gostosa, mais pesada, mais saborizada. Né? Realmente o bolo tem que ser gostoso, tem que ser uma delícia. E a gente precisa cuidar muito bem disso, tá? E orientar nosso pessoal. Nosso pessoal de produção precisa ser orientado. Não, eu falo, eu quero uma massa com nozes, eu quero uma massa com pistache. Hoje está na moda. Eu vou fazer meu creme, coloco uma pasta de pistache. E outra, todo sabor tem que ser definido o acabamento. Se é chocolate, se é pistache, se é nozes, se é morango, fruta vermelha, a gente tem que saber respeitar. Né? Olhar, eu adoro pistache, eu vou comprar pistache. Se eu adoro chocolate, não. Então a gente tem que criar essa identidade, simplicidade no bolo. Não é fazer do bolo um carnaval. O que eu falo sempre, tem um bolo de aniversário bonito, maravilhoso? Tem. Esse é um conceito. Mas o bolo para girar diariamente na padaria, trabalha ele antecipado e finaliza na hora mais simples. Não inventa. Aí logo viu mamãe, eu chego mais logo, você pode até brincar. Mas assim, o bolo tem que ser definido, nozes, chocolate, pistache, etc. Só para não ser repetido. E um acabamento, olha, literalmente simples. Thank you very much, obrigado. Pessoal, de coração, um prazer enorme.